Rádio Alcaville apresenta Programa Evangelho no Lar Online, um momento de encontro familiar com a espiritualidade sob a égide de Jesus. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Nesse instante, vamos unindo nossos corações, entrelaçando nossas auras, esquecendo dos problemas da semana. Pedimos a presença do mentor do lar, humildemente, e o de todos que aqui estão presentes. E assim, nos ligando mentalmente com as correntes de higienização que vão recolhendo e tirando formas e pensamentos e vão instaurando uma rede magnética. De negativo será levado para as colônias de tratamento, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento. E assim vamos sentindo nossa casa toda limpa e purificada, e que nos acompanhe neste Evangelho Ricardo e Ismael. Dos anjos guardiões eu vou até Maria, encontro com o seu filho fiel, e a Jesus eu peço que nos leve ao nosso Pai maior. Eu agradeço e quero que permita a ser o Evangelho só do amor. E assim seremos o seu Evangelho. E assim seremos o seu Evangelho. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. E assim seremos o seu Evangelho. Graças
Sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com o auxílio dos parceiros espirituais da Colônia Maria de Nazaré, eu, Adriana, agradeço por nos receber em seus lares. Pedimos que providencie um copo com água para fluidificação. Vamos dar início ao nosso Evangelho no Lar com a oração inicial. Então, por instantes, vamos fechar suavemente nossos olhos, respirar profundamente por algumas vezes, procurando a cada respiração desconectar dos nossos problemas diários, das nossas fraquezas, das nossas desesperanças. Elevamos nosso pensamento a Deus, nosso Criador, como servos humildes em busca de edificação moral. Pedimos ao Pai paciência com nossos tropeços, perdão para nossas faltas. Pedimos que a espiritualidade maior que ampara nosso Evangelho seja luz em nosso caminho. Atenda aos necessitados que chegarem aqui, atraídos pela luz que a palavra de Jesus acende. Agradecemos a oportunidade de esclarecimento e a luz amorosa que chega até nós. Nos colocamos receptivos aos ensinamentos de Jesus, pedindo permissão à espiritualidade maior que aqui se encontra para iniciarmos nosso Evangelho no lar. Assim seja, demos graças a Deus. O Evangelho hoje é no capítulo 19, o item 1, a fé transporta montanhas, o poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se aproximou e, lançando-se de joelho a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois, em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. O episódio narrado com a passagem evangélica de hoje ocorreu na manhã seguinte ao da transfiguração, quando Jesus sobe ao monte para orar juntamente com Pedro, com João e Tiago. Eles passam lá à noite e na manhã seguinte eles descem e encontram os outros 9 discípulos. Encontram eles cabisbaixos e confusos, porque não tinham conseguido atender o pedido deste pai que pedia para que seu filho fosse auxiliado. O que o filho tinha? O filho sofria de ataques epiléticos causados pela presença de um espírito que o fazia ter convulsão e ficar mudo e surdo. Muitas vezes isso ocorria em locais que apresentava risco para o menino e pôde interpretar-se que ele caía dentro da água
ou também próximo ao fogo. Ficou clara a frustração dos discípulos, né? Por quê que eles se frustraram? Porque eles já haviam conseguido em outras ocasiões o afastamento de maus espíritos, mas neste caso não tiveram sucesso. E aí Jesus é informado pelo pai, ao ser abordado, né, que o menino tinha esse mal desde a sua infância. Após o ocorrido, os discípulos questionando a Jesus por que eles então não tinham conseguido afastar este mau espírito, se outro eles já haviam conseguido. O que tinha de diferente neste espírito dos outros espíritos que eles tiveram contato em outras oportunidades? E a resposta de Jesus foi que a falta era de fé. Somente pela falta de fé que eles tiveram. E expressou essa resposta com a expressão: se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Jesus não quis dizer que o monte se arrastaria fisicamente de um lado para o outro. Ele usou uma figura de linguagem para mostrar o quanto é poderosa a fé, a verdadeira fé, a fé que transporta montanhas. Então, agora, o que é ter fé? O que é fé? Ter fé seria acreditar? Seria crer? Ter fé, irmãos, é ter fidelidade, é ser fiel à nossa crença. Pensemos, todos nós acreditamos, cremos que os ensinamentos de Jesus praticados em nosso dia a dia nos transformam em pessoas melhores, não é mesmo? Não é essa o ensinamento que a doutrina nos passa? Pois bem, se não tivermos fidelidade, se não formos fiéis a essa crença, se não vestirmos a camisa e lutarmos por essa causa em nosso dia a dia, não vai adiantar só crer e acreditar. Nós precisamos praticar, colocar o ensinamento na prática. Podemos exemplificar. Se comprarmos uma máquina com um motor forte para ajudar no serviço, mas se não a ligarmos, não vamos ter o auxílio desta máquina, né? Então, a fé, ela precisa de obras. Se não tiver obras, não tem valor. Na hora da dificuldade, da provação, se não tivermos a verdadeira fé, chegamos ao desespero, não é mesmo? Se tivermos fé, sei que a fé, ela não vai ter o poder de retirar os problemas, as nossas dificuldades. Por que ela não faz isso? Nem é uma questão de ter poder ou não. As dificuldades, os problemas que chegam até nós são ensinamentos. E nós precisamos deles para evoluir, né? Então, diante da dificuldade, da provação, como vamos nos comportar? Vamos chorar? Sim, irmãos, vamos chorar. Vamos sofrer? Sim, vamos sofrer. Mas não vamos nos desesperar, porque o socorro está vindo. Devemos aguentar, digamos assim, só mais um pouquinho e o socorro vai chegar. A fé, ela tem o poder de nos dar esperanças. A verdadeira fé, a fé
que Jesus dizia que remove montanhas. E quais seriam essas montanhas? Que montanhas a fé remove? É as montanhas que trazemos dentro de nós. Podemos enumerar o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a inveja, os ciúmes, o personalismo, a ira, a maledicência, as dificuldades, as resistências, a má vontade. Com o uso da fé, nós vamos conseguir um trabalho constante de autoconhecimento e de reforma íntima. A fé, ela é inata, ou seja, todos nós nascemos com o germe da fé. E ela é desenvolvida através dos nossos sofrimentos diante das nossas provas diárias. Esse é um meio de desenvolvimento da fé, um dos. Então, nós devemos ter fé para conosco. Em que sentido? Por exemplo, se Deus nos confiou um trabalho, é porque temos condições, capacidades para desenvolver esse trabalho. Mas muito importante, nós devemos ter humildade, né? Não pensemos que só porque Deus nos confiou algo, nada poderá nos impedir de realizarmos. Devemos estar sempre vigilantes, olhando o nosso caminhar para que não nos desviemos. Antes de tudo, temos que ter em mente que a fé, ela não é um conceito. Ela não é algo externo a nós, algo que temos que correr atrás para conseguir. A fé é um modo de viver todos os dias. Ao invés de buscá-la, é preciso fazer a escolha de viver com fé, tendo sempre a consciência de que ela terá de ser cultivada. E o adubo é a paciência de quem deposita na terra uma semente, né? Nutrindo-a e cuidando dela até que se torne uma árvore, onde se possa colher frutos. Então, fica a mensagem do Evangelho de hoje, que precisamos desenvolver a fé, a semente da fé que já está plantada em nosso coração. E que realmente, como Jesus pregou, a fé transporta montanhas, né? As nossas montanhas internas. E ela é o alimento para que o dia a dia não nos leve ao desespero. Vamos então passar as nossas vibrações. Neste momento, voltemos o nosso pensamento ao nosso Pai, nosso irmão maior Jesus, e com o auxílio da espiritualidade maior que aqui se encontra, vamos abrir nossos corações em prol de nossos irmãos. Vamos vibrar por todos que de uma forma ou outra se conectaram nesta rede de luz e oração em busca de auxílio. Pelos nossos inimigos, pedindo que encontre a paz. Pelo nosso país, por nosso planeta e por todos os recantos do universo. Pelos animais, que sejam amados, que sejam respeitados e que nós humanos possamos compreender a missão que temos para com eles. Por todos os nomes que desfilam em nossa mente nesse instante e precisam de auxílio. Por todos aqueles que se encontram nas orações dos nossos colaboradores da Cavile. Por nossa família, por nós mesmos, pedindo amparo, que possamos amanhã ser um pouquinho melhor que hoje. Por todos que estão inscritos em nossa irradiação fraterna. Deixemos agora uma vibração em aberto, para que os benfeitores espirituais que aqui se encontram
possam levar aos locais e irmãos que julgarem necessário. Pedimos a benevolência da espiritualidade maior para que, enquanto procedermos à prece final, fluidifique em nossas águas, colocando nela o medicamento que cada um necessita. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sob a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Assim seja. A prece denominada de Cáritas, irmãos, tem sido querida e orada por várias gerações de espíritas. Cáritas era um espírito que se comunicava através de uma das grandes médiuns de sua época, Madame Crane, em um grupo de bordéis na França, sendo ela uma das maiores psicógrafas da história do espiritismo, em especial por transmitir poesia, que se constitui um grande bem da psicografia. Além de Edgar Dallin, também outros, junto com Madame Crane, se reuniam para essas psicografias. E na prosa recebeu ela mensagens do espírito da verdade, Dumas, Lacordaire, Lamennais, Pascal e dos gregos Ésopo e Fénelon. A prece de Cáritas foi psicografada na noite de Natal, de 25 de dezembro do ano de 1873, ditada pela Suave Cáritas, de quem são ainda as comunicações, como servir a religião espiritual e a esmola espiritual. Deixemos durante a semana uma reflexão para fortalecermos a nossa fé e nos juntar à prece de Cáritas,
orando, utilizando da sua vibração em prol da nossa fé. Somos gratos à espiritualidade da Colônia Maria de Nazaré, que nos ampara. Envoltos pelo manto de amor incondicional de Maria, pedimos a permissão para que, em nome do nosso Mestre Jesus, possamos encerrar o Evangelho de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo Evangelho no Lar, na Casa Virtual Luz Espírita. A Rádio Cavile apresentou Programa Evangelho no Lar Online, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo, serve, segue e não temas, nada exijas, trabalha.